prazer e a honra de termos duas convidadas muito especiais que vieram lá da nossa terrinha brasileira para trazer um pouco de luz, bastante conhecimento e muito amor para todos nós. Temos a presença, então, da Marta Antunes e da Ruth Salgado. Ambas fazem parte da Federação Espírita Brasileira, da FEB, e as duas são entre as maiores sumidades na área mediúnica e de estudo mediúnico que temos hoje. Então temos muito prazer de tê-las aqui, ajudando-nos na nossa educação mediúnica, ajudando a desenvolver os trabalhos aqui desta casa, e que eu gostaria que todos recebessem isso com muito carinho e muita atenção. Elas estarão agora fazendo uma palestra hoje sobre a mediunidade e outros fenômenos psíquicos no Evangelho. Excelente palestra, já tive a oportunidade de ver o conteúdo e espero que todos aproveitem bastante. Temos também convidados que vieram lá da Flórida, não é tão longe como o Brasil, mas mesmo assim temos o Marcelo e a Suzana. A Suzana já esteve aqui há umas semanas atrás, trazendo o seu conhecimento e seu carinho ao TSS. Marcelo também vem da Flórida, ambos são muito envolvidos na federativa lá da Flórida, são grandes amigos e grandes trabalhadores espíritas. Eu sei, Sandra. A Suzana é a presidente da federação dos grupos espíritas lá da Flórida. E nós já tivemos muitas oportunidades de participar de eventos que são promovidos pela federativa lá na Flórida. Então é um grande prazer tê-los aqui. Gostaríamos de tê-los aqui muito mais frequentemente. Talvez com essa vinda agora do Marcelo, se anime mais a vir aqui. Mas vamos começar o nosso trabalho, então. Gostaria de pedir a Sandra, que está doida para falar, para fazer a leitura. E depois eu vou convidar a Ruth para fazer a nossa prece inicial também. Eu só respeito e eu não acho ruim porque ele é o amor da minha vida. Então nós vamos ler uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com o que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora, inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só:
procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Ruth? Bom dia. Então vamos voltando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre e amigo. Antes de mais nada, agradecendo pela vida, pela oportunidade que temos, pela oportunidade desta manhã, de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre, em busca do esclarecimento e do aprendizado da doutrina e do Evangelho de Jesus. Agradecemos a acolhida dos encarnados e desencarnados, amigos espirituais que auxiliam estas terras e esta casa. Agradecemos por tanto carinho, dedicação e amparo para que esse trabalho em nome do Mestre siga fortalecido e bem amparado. Pedimos assim, Senhor, que nessa manhã sejamos felizes na recepção dos aprendizados aqui veiculados e que a vossa paz possa reinar no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Não precisa. Bom dia a todos. Bom dia. É uma grata alegria que nós nos encontramos aqui para falarmos um pouco a respeito da mediunidade e outros fenômenos considerados psíquicos no Evangelho, ou pelo menos no Novo Testamento. Mas nós vamos focalizar mais aqui alguns fenômenos que foram intermediados, que foram produzidos pelo Cristo, e para que a gente possa ver que a prática mediúnica, essa faculdade mediúnica, é uma faculdade psíquica do ser humano, que ela está presente desde que o homem surgiu no planeta. Nós vamos iniciar então aqui, lembrando, fazendo uma pergunta. Será que Jesus teria sido um médium? Quer dizer, ele... vários fenômenos assim, extraordinários, que causavam admiração naquela época, e continuam causando admiração até os dias de hoje, são alguns, os espiritismos conseguem explicar direito, bem, claramente, com certa clareza, e para muitas interpretações religiosas são milagres, porque é uma coisa tão excepcional, tão maravilhosa, que às vezes é realmente difícil a gente entender como é que ela ocorreu. Quando a gente fala em mediunidade, o médium é aquela pessoa que é o intermediário, né, entre os dois planos da vida, ou entre um espírito que já morreu, que está desencarnado, e um espírito encarnado entre nós. Então, o médium recebe mensagens, sentimentos, pensamentos, capta pensamentos pelos processos telepáticos, emoções de espíritos que já não têm um corpo físico e transmite a nós que temos. Mas e com Jesus? Será que o processo teria sido o mesmo? Os estudiosos do assunto acreditam, e nós também nos ajuntamos nessa ideia, não acreditamos que o Cristo teria sido um médium no sentido vulgar do termo como nós utilizamos, né?
até devido ao fato dele ser um espírito de evolução cósmica, de evolução crística, né? O crístico, o mensageiro de Deus. Cristo é uma palavra que significa o mensageiro de Deus. Então, se a gente pode imaginar que o Cristo fosse médio, ele seria então médio de Deus, uma vez que ele é o enviado, ele é o diretor angélico do planeta. Então, nós, diante disso, assim, é bom a gente não falar que Jesus era... Não é muito conveniente falar que Jesus era médium, mas então nós vamos analisar que esses fenômenos foram provocados com o auxílio de outros médios também. Não só do próprio Cristo, que talvez ele estivesse até intermediando ideias do próprio Cristo, pensamentos do próprio Cristo, porque para ser médio, para captar pensamentos, emoções e sentimentos, não precisa necessariamente que seja de um espírito desencarnado. É um processo de telepatia mental, mentalização. Então, nós aqui, o médium pode captar dos que estamos no mesmo plano e de planos diferentes. Como os espíritos desencarnados, eles captam, eles entre si, existem os médios, porque é uma faculdade do ser humano psíquico. Feita essa observação, nós vamos então mostrar aqui que os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus resultam da superioridade e da excessitude do seu espírito. E vamos então, como não vai ser possível citar todos os fenômenos psíquicos que existem no Evangelho, são muitos, relacionados a Jesus, relacionados aos apóstolos. E quando a gente estende essa pesquisa ao Novo Testamento, que entra nos Atos dos Apóstolos, entra nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de tudo, até o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, aí então nós teríamos que ter quase que uma semana para estudar muito profundamente isso, os diversos tipos de manifestações mediúnicas ou não mediúnicas, fenômenos de emancipação da alma que ocorreram. Então, nós vamos nos restringir a alguns exemplos como se fosse uma amostragem dessa beleza desses fenômenos no Evangelho. Então, nós vamos começar aqui, nós escolhemos aleatoriamente uma passagem do Evangelho que é muito conhecida e que ela causa admiração pelos efeitos produzidos. É chamada pesca maravilhosa, ou a pesca milagrosa, em algumas traduções. A pesca maravilhosa, eu destaquei ali um texto, uma parte principal do diálogo de Jesus com os apóstolos, em especial com Pedro, quando Pedro fala sobre a tua palavra lançarei as redes. Então vamos ver o que é isso. Eu peguei aqui o texto de Lucas, mas essa passagem ela se encontra não só nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos, para quem não sabe, são aqueles evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque eles têm mais ou menos a mesma forma de se expressar, o que indica que são evangelhos, interpretações deles, que vem de uma única fonte. O evangelho do João é diferente, ele é um pouquinho diferente. Ele é um evangelho que tem uma projeção mais para o futuro, uma vida espiritual mais plena. E por isso mesmo é um evangelho que requer um certo entendimento espiritual, um certo conhecimento para estudar. Mas essa passagem aqui se encontra no Evangelho, segundo a interpretação desses evangelistas. Então vamos ler aqui. Em Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 6, eu peguei um texto só, não peguei a parte toda. Só 2 versículos. Face-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Nós temos que analisar aqui, fazer uma análise
desse texto. Nós sabemos que, primeiramente, os apóstolos, quem é pescador para viver, não é pescador de recreio, não, eles levantam de madrugada, bem de madrugada, lançam-se em alto mar para pescar. E eles ficaram a noite toda, desanimaram, voltaram, o dia já tinha iniciado há muito tempo, chegaram na praia sem terem pescado nenhum peixe, não conseguiram nada. Então, quando eles chegam na praia, Jesus encontra com eles e fala isso. Fala para Pedro em específico, faça-te ao mar alto, quer dizer, volta para o mar alto, volta de onde você veio, e lançai as vossas redes para pescar. E responderam, eles trabalharam a noite toda e nada apanhando, mas eles, sob a tua palavra, foram, aceitaram e lançaram a rede. Essa passagem é uma passagem bem interessante, que primeiro a gente tem que identificar que fenômeno psíquico no Evangelho. Como é que eles ficaram? Veja bem, nós, pessoas comuns, trabalhamos a noite inteira para pescar e não conseguimos um peixinho. Uma sardinha a gente não conseguiu. De repente, quando desanimado, volta, porque era a sobrevivência deles. A pescaria, não tinha peixe para vender, não tinha dinheiro, não tinha como comer, não tinha nada. Então, e vamos analisar aqui qual o significado dessa frase de Pedro, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Sendo soltado desanimado. Jesus olhou para ele, volta para o mar e lança a rede. O primeiro fenômeno, isso aqui seria bom numa coisa interativa, mas nós vamos explicar por ser uma palestra. Que fenômeno psíquico é isso? A gente pode supor, deduzir, que o Cristo, devido à grandeza do seu espírito, possuidor de todas as faculdades, em graus desenvolvidos, de grande desenvolvimento, ele viu onde que tinha um peixe. Isso é uma possibilidade. Ele sabia no lugar exatamente no meio daquele oceano onde que estavam os cardumes de peixe. Isso é uma possibilidade. Então ele teve uma visão espiritual, uma visão psíquica, que pode ser uma dupla vista, um fenômeno de emancipação da alma, que não seja necessariamente uma mediunidade. Ele viu, o espírito dele que viu onde que estava, uma dupla vista. Isso é uma hipótese. A outra hipótese pode ser que um daqueles assessores espirituais dele não tenha dito, em tal lugar tem. Aí ele captou uma informação, sabia onde que estava. Essas são as duas hipóteses mais aceitas, né, nessa possibilidade. Mas existe uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade que nem todos os estudiosos analisam, estão analisando agora, mais recentemente. É que ele atraiu os peixes. Os peixes estavam lá longe, não sei aonde, e ele atraiu pelo magnetismo dele. É como se falasse assim, igual o Francisco de Assis falava com os animais para acalmar e abraçava, eles não ficavam, não se transformavam em feras, lobos, nem nada, não o atacavam, por isso podia ter atraído. Mas de qualquer maneira é algo que está além dos sentidos comuns. É extrasensorial. E agora, o que é mais importante não é tanto, o fenômeno por si só ele é realmente maravilhoso. Mas o que nós notamos aqui é a forma do discípulo, no caso, não só discípulo, como apóstolo dele, fazia parte do colégio, o apostolado dele, Pedro, Simão Pedro, ele mesmo cansado, exausto, ele falou, sob a tua palavra lançarei a rede. Porque a gente podia, se fosse, não vou voltar lá não, ficar a noite toda, não vou perder tempo. Se fosse entre nós, né? Não adianta, se fosse para encontrar peixe, já tinha encontrado. A gente faz isso. Mas naquele momento você vê quando a relação de confiança, não é só fé, é algo que extrapola a própria fé, de confiança entre quando a gente está diante de uma superioridade moral. Não era só o conhecimento que o Cristo tinha, que o Cristo tem, que é realmente cósmico, mas é diante de uma relação de respeito, de confiança e de acatar sem discussão. Sob a tua palavra, já que você está falando isso, eu vou voltar humildemente. Quer dizer,
Não é ser subserviente, é de respeito, de profunda confiança e respeito. Essa é tem outros detalhes nessa passagem, da banda direita, banda esquerda, que a gente não vai analisar aqui. Nós estamos só uma coisa assim, bem light, uma palestra de domingo de manhã. Mas para a gente ver, começar a abrir o véu, assim, para ver que tem muitas coisas para nós aprender. Um outro exemplo que nós estamos trazendo aqui é sobre o cego de Betsaida. Essa passagem, ela é extremamente curiosa. Ela é extremamente curiosa, e quando nós temos a oportunidade de estudá-la, nós temos um curso lá no Brasil chamado EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. A gente estuda essas parábolas todas elas, 30 ou 33 parábolas, né? Porque tem algumas que estão, conforme o evangelista, pode ser 33, pode ser 30, porque algumas estão juntas. Nós estudamos todas elas. E aí dá para participar, para discutir, que é 1h30 de discussão, de debate, cada reunião é um assunto. Mas aqui mas ela é muito curiosa, ela é muito interessante, e até hoje tem muito, eu já perguntei para um amigo nosso, que é pastor da Igreja Batista, ele disse que é milagre para ele não sabe nem explicar, ele diz que nem sabe como, é um milagre, o Senhor é poderoso. Padre também, eles não sabem. Então, nós vamos usar como espírita dá. Vamos ler a passagem. Eu peguei aqui de Marcos, do evangelista Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. E chegou a Betsaida, era uma aldeia, uma cidade lá do Oriente. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Aí, temos de informação aqui, como é que foi esse encontro e tal, onde é que estava, onde é que não estava. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se lhe via alguma coisa. E levantando ele os olhos, quer dizer, o cego levantando os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Na versão de Marcos, ele fala que Jesus cuspiu no olho dele, cuspiu. Se a pessoa, alguém chegar para tratar a gente cuspir no olho, a gente vai fazer um escândalo e vai ter um exagero, cuspir no olho. Já pensou a situação? Vamos imaginar a cena, chegou cego, o Cristo cospe. Em outras versões, eles falam que Jesus pegou a saliva, misturou com terra. Outras versões falam que Jesus simplesmente colocou a saliva na mão e passou no olho dele. De qualquer maneira, teve a saliva. A saliva foi colocada no olho. O que predomina em qualquer versão é que houve saliva. Então, às vezes, quando a gente está estudando na página, ninguém vai sair daqui com invenção de querer passar saliva no olho dos outros, ou em casa, olha essa bobagem. Então, de qualquer maneira, a gente sabe, quando a gente corta o dedo, a primeira coisa que a gente põe apenas saliva, né? Bom, mas de qualquer maneira, é uma coisa muito curiosa. O cara era cego agora vamos ver os detalhes. Cego, eles trouxeram um cego e rogaram que ele tocasse. O cego não foi sozinho, porque ele era cego. Mesmo que ele soubesse a distância de um certo lugar, levaram. Rogaram-lhe. Então, possivelmente foi mais de uma pessoa. E cuspir nos olhos, tá, nós já vimos e impôs a mão. Então, Jesus usou de dois momentos, duas formas para curar. Primeiro, cuspiu, usou a saliva, depois ele colocou a imposição de mãos. Ele só fazia imposição de mão, que é um exemplo para nós. No passe, não precisamos fazer nada de espalhar fatores, basta a imposição de mão. E segundo, mas o cego não enxergou direito, mesmo com todas essas coisas, com a saliva e com a imposição, ele não enxergou. Então veio o segundo momento em que ele coloca a imposição, pergunta: você está enxergando? Não, eu não enxergo direito ainda não. Eu estou vendo pessoas como se fossem sombras. E depois ele torna a colocar a imposição de mão e faz a doação fluídica, e aí ele vê direito. Vamos analisar, então, aqui, fazer uma análise da frase: e trouxeram-lhe um cego e rogaram que lhe tocasse. Nós somos seres humanos que precisamos um dos outros.
Até a nossa condição humana, a nossa humanidade, nós somos definidos, classificados, inclusive biologicamente, não só filosoficamente, como animais gregários, animais que vivem em sociedade, animais sociais, como diz Aristóteles. Nós somos animais que precisamos, para evoluir, viver juntos, viver em sociedade. Não se evolui, no caso da espécie humana, isoladamente. Estaciona-se, porque o ser humano precisa do contato um dos outros, para ele crescer, para estimular, nem que seja para negar certas coisas. Nessa negação, ele está refletindo, ele está crescendo, ele está evoluindo. E ele, com essa troca de ideia, aí a gente vê, e trouxemos isso aqui rogar. Mas esse rogaram não é rogar, vamos pegar o verbo rogar. Qual é a palavra, pelo menos na língua portuguesa, não sei na língua inglesa, mas na língua portuguesa, que seria sinônimo de rogar? De suplicar. Você pedir assim, não é pedir, faz favor, não. É uma coisa assim, você está pedindo com toda a fé, suplicando, é uma súplica, você está rogando. Então, você nota que ele podia simplesmente ter dito assim, ele e os outros evangelistas, e trouxeram ali um cego e pediu a Jesus, e pediram-lhe, quer dizer, ficar um verbo mais, de uma ação mais suave, mais assim, numa possibilidade. Aí não, está pedindo com ênfase, com força. Então, você nota que esses amigos desse cego, que eram amigos desse cego, eram pessoas que estavam, se compadeciam da situação do cego, que queriam com que aquele cego pudessem ser curados, porque sabia que Jesus estava espalhando por toda a Galiléia, por todo o Oriente ali, por toda aquela região do Oriente Médio, as curas, as ações do Cristo. Então eles suplicaram, rogaram, cura. E olha bem, eles não pediu para curar, pediu que eu o tocasse. É uma coisa muito interessante isso aí. Parece que a gente lê assim, batido, mas eles não chegaram a cura ele. Faz com que ele enxergue. Pediu que eu tocasse. É uma coisa bem diferente. Que eles tinham convicção que se o Cristo tocasse, o outro passaria a enxergar. Então, havia também ali, naquele momento, nessa pequena frase, duas coisas importantes. Aliás, três coisas importantes, três fatos importantes. Uma é o ato de suplicar. Ele não chegou e pediu, não. Ele implorou, ele foi lá, lutou, trabalhou. Quando você vai, pede, luta e quer ajudar de fato o outro. Então, esse é o trabalho que nós chamamos dos intercessores. Quando a gente faz uma prece, pede um intercessor, pede um espírito para nos ajudar, esses espíritos, por serem muito sérios, por serem muito honestos, por se compadecerem, eles vão aonde eles têm que ir para interceder em nosso benefício. Esse é o trabalho do intercessor. O intercessor não é alguém que chega, manda um e-mail e fala, ajuda aí fulano, será que você pode? Eu vou passar. Não, ele vai à luta, ele vai atrás. Ele se esforça, ele vai suar, ele vai arregaçar a manga e só vai ficar feliz na hora que o outro foi atendido. Esse é o sentido de rogar desses amigos intercessores. Intercessor não é só desencarnado, tem encarnado também. Alguém que nos defende, é o nosso advogado aqui, que vai atrás da gente. E rogaram-lhe que eu o tocasse. Essa palavra tocar é muito interessante, porque eles têm uma fé. Eles foram atrás e venceram os obstáculos e foram encontrar com Jesus. Eles intercederam junto a Jesus porque acreditavam nele. Porque como é que a gente vai lutar por uma coisa que a gente não acredita? Para ele chegar até Jesus e interceder e rogar e suplicar, é porque ele estava acreditando naquele que poderia ajudar. Então, já estabeleceu aí um nível de vibrações diferente. Uma coisa é a gente fazer um pedido morno, será que você não poderia quebrar um galho, ajudar, fazer uma coisa assim? Isso é uma coisa. Outra coisa, por favor, faça como se fosse para mim, faça como se fosse para uma pessoa que você está suplicando, é diferente. E por acreditar que ali que estaria a cura,
O próprio Cristo pediu que tocasse. Pediu nada. Você toca, o que acontecer aí é o resultado do que você desejar que seja. Então, isso é muito interessante, esse aspecto. Então, esse é um primeiro aspecto que mostra que quando a gente quer fazer o bem, ou quando a gente quer realizar uma boa ação, qualquer ação, a gente pode vencer qualquer tipo de obstáculo, basta a gente querer. E a confiança que se deposita naquele a quem é um objeto da sua súplica. Outra coisa, por que o uso da saliva? Esse uso da saliva, isso dá discussão, já vi tantas discussões por causa disso, desde que eu era criança. E porque a cura foi operada em 2 etapas. Tem coisa aí. Do ponto de vista espírita, tem coisa aí, tem explicação. A gente começa a meditar a saliva. O que tem na saliva? A gente tem que pesquisar essas coisas. O que tem na saliva? Qual é o principal, tirando a água, que é o principal elemento que tem na saliva? Qual é a outra substância que é mais comum na saliva? Hein? Não estou ouvindo. Proteína. Tem proteína e tem enzima. Enzima são proteínas. Então, a principal substância, depois da água, que é onde está diluída, é a proteína. Tanto que na nossa alimentação, quando a gente ingere qualquer alimentação, a digestão começa onde? Na boca. Porque as enzimas digestivas presentes na boca, se nós não fizermos a digestão, tiver, por exemplo, qualquer doença, qualquer enfermidade, o estômago e os ácidos gástricos vão ter dificuldade. Então, a digestão tem que começar na boca. E de fato começa. Então, ali começa a degradar todos os elementos para poder fazer a digestão. Então, Jesus pegou a saliva, pegou a saliva dele, imagina, a saliva do Cristo não é igual a saliva nossa. Então, mas a saliva do Cristo devia ser da mais pura proteína, mais puras enzimas. Então, no primeiro momento, ele fez um trabalho físico, um trabalho de médico, que pega na forma de colírio, na forma de pomada, e coloca lá uma substância para dissolver. Eu vim aqui para o Canadá e deixei meu marido com uma infecção viral gravíssima. Já saí, ele já estava mais ou menos. E eu achei muito interessante que quando ele teve 4 semanas com uma infecção terrível. E na segunda semana, ele foi no médico, ele estava indo sempre no médico. Aí o médico virou para ele e falou assim: nós vamos ter que fazer uma pequena cirurgia, uma microcirurgia aqui no consultório mesmo. E eu fui com ele, anestesiou o olho dele, e ele veio e raspou e tirou. Eu falei: o que é isso? Eu do lado, olhando. O médico lá no microscópio, tira o olho dele aumentado e tirando. Eu falei: o que? No aparelho dele. Eu falei: o que é isso? Ele falou: isso se chama escama. Na mesma hora eu fiz a correlação com Paulo, quando apareceu para Jesus, quando ele viu Jesus na estrada de Damasco, Paulo ia com todo aquele ímpeto para matar os cristãos. Jesus aparece: Saulo, Saulo, por que me persegue? Uma luz enorme, que foi a luz do Cristo, que ele não viu o Cristo, ele viu a voz, ouviu a voz e viu a luz, e ele ficou cego. Foi a Damasco, e lá ele foi curado e caíram as escamas. Eu falei: escama? Tá isso lá no texto evangélico, vocês podem ler a hora que vocês quiserem. Tá lá, caíram as escamas, né? E aí eu falei: escama? Como escama? Deixa eu ver. Aí eu olhei, eu entendo um pouco. Deixa eu ver. Aí eu falei assim: mas isso parece fibrina. Ele falou: são fibrina, que a gente chama... Como é que ele fala? Ele falou um outro nome. São fibrina, mas tem outras coisas nas fibrinas, mas a gente chama de pseudomembrana. É uma falsa membrana. Mas popular, assim, vulgarmente, a gente chama escama. Eu falei: aí ficamos eu e ele conversando sobre as escamas do Paulo, do apóstolo Paulo. E o médico falou: mas eu nunca prestei atenção nisso. Ele nem sei qual é a religião do médico, se ele é espírita, se ele não é, mas nós ficamos conversando. Ele falou: eu sei desse texto, eu não sabia. Eu falei: pois é, agora essa escama passou a ter um significado diferente para você. Então você vê, tirou, era fibrina. Agora voltando à saliva. Possivelmente,
do mesmo jeito que aconteceu com meu marido, que ele não estava enxergando naquele olho, porque estava cheio de escama, cheio de fibrina, de pseudomembrana, que não é só as fibrinas, também o resultado, micróbios, células mortas, uma série de coisa lá. Então, por isso que ele chama, fica uma membrana, uma película. Teve que raspar para tirar, arrancar aquilo. E ele, ali, possivelmente aquele cego, se não é que ele não tivesse uma catarata. Apesar, ninguém fala quando é que ele teve, se ele era cego de nascença ou não. Podia ser até que ele tivesse uma catarata, que é uma calcificação. É mais do que uma membrana. Mas, de qualquer maneira, ele botou a saliva porque tinha que digerir o que estava naquele olho. Ele tinha que botar proteínas, enzimas para digerir o que estava naquele olho ali. Então, você vê que a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar para ver por que não tem saliva. Né? Então, é por isso, porque ele tinha que digerir o que estava ali. Podia ser uma catarata, podia ser uma escama, né? De qualquer forma, devia ser uma coisa muito antiga, ou muito grossa, espessa, porque no primeiro momento, mesmo ele colocando a digestão ali, digerindo aquela substância, e depois ele fazendo a imposição das mãos, né? O Cristo fez a imposição da mão, que é a segunda ali, no primeiro momento, limpou muito a visão dele. Já começou a ver alguma coisa. Eu vejo pessoas como se fosse árvore, como se fosse sombras. Ele começou a ver alguma coisa. Aí ele viu que não precisava mais de fibrina. Ou não precisava mais de digerir fibrina em nenhuma substância lá. Ele colocou as mãos de novo, aí tirou todo o resíduo, limpou tudo. E ele passou a ver, enxergava longe, via tudo. O que nos leva a supor que não era uma cegueira com lesão no nervo óptico, porque essas coisas aconteciam, mas eram fenomenais, era milagre no sentido de ser uma coisa excepcional, mas não no sentido de derrogar as leis de Deus. Como é que ia derrogar as próprias leis de Deus, divinas? Não ia. Então, devia ser algo que poderia, que se tivesse uma lesão no nervo óptico, mesmo considerando a medicina muito avançada que reconstitui o nervo, aí eu acredito que seja mais difícil. Então, essa é uma hipótese, é uma sugestão, porque são sugestões que a gente analisa racionalmente à luz do espiritismo. Mas existe ainda uma outra possibilidade. Quando a gente estuda essas parábolas, esses ensinamentos, não só parábolas, mas outros ensinamentos, é que a lesão fosse no perispírito. Então, aquela lesão era tão profunda que era além do corpo físico, era no perispírito. Então, precisou digerir, primeiramente, o que estava aqui externamente, e no segundo momento atingiu o perispírito. Porque se for só uma lesão física, e uma catarata, hoje em dia eles tiram a catarata, botam uma lente e acabou. O Cristo devia tirar de letra isso. Se fosse só uma camada, uma pseudomembrana, uma escama, uma camada de fibrina e células mortas e outras coisas, ele tiraria no primeiro momento. Então, o que também levanta a hipótese, a sugestão, que era uma lesão no perispírito, e que ele teve que encaminhar as suas energias, direcionar as suas energias para o perispírito. Aí curou o perispírito, automaticamente a cópia, que é o corpo físico, é curado. Então, são explicações assim, bem dentro da lógica espírita, mas que tem uma explicação racional para a gente. A gente fica satisfeito com isso. Uma outra exemplo que nós trouxemos aqui, nós não trouxemos muito, mas um outro exemplo, que dá para a gente já meditar e depois estudar com mais detalhe a parábola, que eu estou pegando assim, um resumo de cada coisa. Por exemplo, as bodas de Caná. As bodas de Caná sempre me atraiu. Essas bodas de Caná, Jesus transformar água em vinho. Gente, mas como é que pode esse negócio? Transformar na hora lá. Você ir para um laboratório de química é fácil. Se você ir para um lugar que produz cerveja, que produz, é fácil. Agora eu quero saber lá na hora ali produzir. Então, nós vamos dar uma lida aqui no texto de João.
no capítulo 2, 1 a 11, era um pouquinho maior. E ao terceiro dia fizeram-se as bodas em Caná da Galiléia. Caná é uma cidade, né? Uma cidadezinha, uma vilazinha da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Reticência. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Todo mundo sabe o que é talha, não sabe? Aqueles potes grandes de água. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, que seria nos dias de hoje o mestre-cerimônia. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, O mestre-sala chamou o esposo, o noivo, no caso, que já era casado, virou esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então você vê que Jesus não só transformou água em vinho, como fez um vinho de primeira qualidade. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Como ele é muito grande, a gente teve que ir pulando. Tá vendo o tanto que eu pulei? Pulamos aqui, porque é muito grande. Então aqui, faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Então, falou para Jesus. E ela deu instrução em seguida. Tudo isso aqui é instrução, que ela é toda aqui, ó. Essa reticência aqui é toda a instrução que ela dá para o pessoal, que o filho dela, aí Jesus responde que vai cuidar da situação, ela vai lá, procura o servente, fala para fazer tudo que ele ordenar, tudo direitinho. Isso é muito grande. E agora, outro ponto interessante que eu destaquei aqui é que elas estavam em talhas de pedra, mantinha uma temperatura. Talha de pedra, ela fica mais para fria, não fica quente. Não fica essa água, nem fica a temperatura ambiental, ela fica mais para fria, que é importante, nós vamos ver por quê. Outra coisa também que se destaca aqui, e o mestre, aqui, ó, e enchei de água essas talhas. E aí já sabemos o resto. Vamos começar por lá. Estava Maria, estavam os noivos, Jesus, todo mundo nesse casamento. Quer dizer, não era qualquer pessoa que estava casando. Há uns estudiosos, teólogos que fizeram um estudo a respeito, e eles supõem, eles fazem uma análise bem interessante, bem detalhada, então eles supõem que quem estava casando era Judas Tadeu, um dos apóstolos dele. Que ele não tem como nós dizer se é verdade ou não. São teólogos que fazem um estudo mais aprofundado, que consultam várias fontes. A gente só pode acreditar ou não. Então, João, muito obrigada. A gente só pode acreditar. Ou não. Mas, de qualquer maneira, eles, não sei por que razão, consultando vários textos, chegaram à conclusão que era um dos apóstolos. Agora, de qualquer maneira, isso é só um relato histórico. Eu quero chamar a atenção de vocês servia vinho. O vinho não era considerado uma coisa como em algumas interpretações religiosas, como uma coisa ruim. Claro que ninguém ia se alcoolizar, mas as pessoas deviam ficar meio bebedadas, meio bêbadas. Porque ele fala, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já está bebido bem, então o inferior. Quer dizer, já está bêbado mesmo que não vai saber discernir se é bom ou se é ruim. E você colocou, por último, o bom vinho. Então, isso a gente mostra aqui, o que eu estou querendo mostrar, não é um incentivo a pessoa a beber vinho, mas para mostrar que é um aspecto cultural de como o povo vivia.
Você chega na Europa, os espíritas, de uma maneira geral, em Portugal, na Espanha, na França, então nem se fala, na Alemanha, o vinho é como se fosse água. Toda hora tem vinho. Não é que eles querem beber, isso faz parte de uma cultura. E nós temos que considerar isso. Nós não estamos falando aqui pessoas que têm a dependência do álcool. Outro ponto que já que a gente está estudando, a gente tem que destacar todos os pontos. A despir de certos preconceitos, de certas coisas. Agora, aqui no texto de João, ele fala aqui, ó, e estava ali postas 6 talhas de pedra. Essas talhas de pedra continham água e Jesus mandou trazer mais água. A água que ele usou não era uma água comum. Como se a gente tirasse, por exemplo, da torneira, se bem que a água da torneira aqui é tratada. Mas era uma água pura, era a água que eles usavam, que as pessoas usavam para fazer aquelas devoções, antes de orar, para ir por tempo. Seria uma água magnetizada, usando a palavra, ou se fosse na igreja católica, a gente diria uma água bem, né, aquela água que tem lá. Então, era essa água que foi colocada ali, não foi qualquer água. São pequenos detalhes que a gente precisa ler inteirinho o texto, que você vai vendo os pequenos. Ele não pegou uma água lá do rio, lá de fora, não. Ele pegou uma água que estava numa temperatura considerada boa para não ter proliferação de certos micro-organismos, e ao mesmo tempo ele pegou uma água que era água, pura água magnetizada. Essa água que Jesus usou. Como ocorreu a transformação da água? É a coisa mais fácil. Até eu já fiz cerveja, quando eu estudei, em laboratório, a gente aprendendo como lidar com sem ser química. Vinho, é uma cerveja muito ruim, um vinho muito ruim. A cerveja tinha mais gosto de fermento de pão, mas de qualquer maneira fizemos. É para a gente aprender como fazer isso. Então, imagina Jesus, ele pega a água, o vinho, a forma da água. Qual é a diferença que tem aqui? Você tem água, 2 moléculas de hidrogênio, 1 de oxigênio. Aqui foi acrescentado 2 moléculas de carbono, água que estava parada, coisa de barro, talhas de pedra ou de barro, tirada da própria talha, da própria pote. Acrescentou 4 moléculas de hidrogênio, manteve o oxigênio, virou vinho. Isso qualquer químico de primeiro, segundo, até sabe aquele que a gente dá para as crianças, claro que ninguém vai dar para a criança fazer vinho, mas até aquelas coisas que a gente compra de brinquedo, o químico, não sei o que lá, para a criança brincar, você pode fazer, porque isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Então, Jesus, fazer a água, só que ele deu as condições para fazer um vinho de qualidade, que ganharia qualquer prêmio, entendeu? Ele não fez qualquer vinagre da vida, não. Se tivesse certas bactérias, certos micróbios, iria virar vinagre. Então, a água transformada em vinho. Água, mas vai dar isso aqui. Os elementos orgânicos, carbono, elemento orgânico, da própria talha, Então, vocês veem que até, teoricamente, de uma maneira bem simples, sabe que é fácil fazer isso. Muito bem explicado. Bom, então com essa explicação, vamos fazer um brinde a Jesus pela beleza do resultado num fato cotidiano, num casamento, que a gente às vezes quer um filho, uma pessoa da família quer que tudo dê certo, e ali a mãe de Jesus, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, está faltando vinho, que era... Daí, então, ele está para fazer isso. Quer dizer, eu quero mostrar que o espírito, diretor angélico do planeta, o espírito de uma evolução planetária como ele, de repente, ele foi fazer vinho para dar numa festa. Ou seja, quem está lá em cima não tem o menor escrúpulo de ir lá nas coisas mais elementares. Só nós que temos o nariz empinado que a gente acha que a gente não pode abaixar, fazer coisas simples, tarefas simples. Não tem a lição moral aí também. Mas é claro que ele usou tudo isso, ele não usou nenhum alambino, ele usou a própria magnetismo, a manipulação, que ele tinha um conhecimento do isso. E por último, nós vamos falar aqui
do paralítico de Cafarnaum. É uma passagem belíssima. Cada texto, né, vocês estão observando o paralítico sendo descido aqui até Jesus. É um texto belíssimo. Eu peguei aqui do Marcos 2, 3, 12. E quando vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. Aqui falam 4 pessoas que trouxeram. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, fazendo um buraco no telhado, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui tinha que descer pela escada, né? Abrir a porta, dar um jeito daquela porta ali. Aqui seria... Se bem que aqui até que não é difícil não, porque, pensando bem, não é aquela laje dura que eles podiam ir tirando essas coisas aqui. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca está ouvindo, nunca está ouvindo. Aqui também está tudo, ó, tanto que a gente pula aqui, só para ter uma visão geral da parábola. Mas é um ensinamento prodigioso, é um aprendizado imenso. Primeiro nós temos um paralítico, uma pessoa totalmente paralítica, não conseguia se mover nada, que nós chamaríamos hoje de paraplégico. Essa pessoa foi trazido por 4. Olha os 4 os benfeitores, os 4 intercessores, aqueles amigos que a gente gostaria de ter pelo menos um na existência. Às vezes a gente tem, nós temos. Então, 4, que a gente nem sabe qual era a vontade do paralítico. Nada, não tem nenhuma pista na parábola para dizer se ele queria, se ele não queria. Ele não fala nada, não tem nada do paralítico. A história toda é centrada nos 4 que trouxeram e nas dificuldades que eles venceram para fazer chegar até Jesus. Chegaram com uma pessoa, mesmo carregando uma pessoa, 4 pessoas carregando uma pessoa na maca, a pessoa quando está paralisada, ela fica mais pesada. Pode ser até magrinha, fica pesada demais. E eles venceram aquela multidão, que pode ser multidão de pessoas que estavam em volta de Jesus, um mundo de gente, mas pode ser multidão de obstáculos, de problemas que eles enfrentaram para poder ajudar, auxiliar a quem eles queriam auxiliar, que era o paralítico. Outro ponto importante é que o paralítico estava paralisado. Ele podia estar paralisado, e ele estava paralisado fisicamente, podia ser decorrente de uma enfermidade, lei de causa e efeito, uma coisa que ele cometeu em existências anteriores, estava num processo de expiação. Então, estava paralítico. Podia ser uma influência, um processo obsessivo grave, uma subjugação que estava dominado. Também a parábola não dá nenhuma dica a esse respeito, a não ser uma coisinha que outra. O certo é que ele estava paralítico, havia uma causa para estar paralítico. Não fala que ele era paralítico de nascença, ou se ele adquiriu aquela paralisia em função de um acidente, não fala nada disso. Então, não dá para a gente montar uma história da vida desse paralítico. O paralítico, o tempo todo, ele está em segundo plano. O tempo todo. Somente quando Jesus fala assim, é que ele volta, e vendo-lhes a fé dos 4, ele volta para o paralítico, para perdoar os seus pecados. É o único momento que Jesus volta para ele, perdoar os seus pecados, mas a história toda, ela, em primeiro lugar, os atores principais dessa história são os 4 que trouxeram. E aí, Jesus, eles fizeram vencer todos os problemas, todas as dificuldades, pode ser materiais ou dificuldades emocionais, psicológicas, pode ser ambas, e levou. Então, vendo a fé, eles queriam, de fato, ajudar aquela pessoa. Eles queriam que aquelas pessoas, que aquele paralítico fosse beneficiado com o auxílio de Jesus. Agora, é interessante essa frase aqui, né? Essa frase, por isso, a gente pergunta o papel dos 4 amigos no processo de cura, que talvez se aqueles amigos não tivessem envolvido, se empenhado, tivessem tanta fé em Jesus, ou em que ele tinha que vencer, talvez o paralítico estava paralítico até hoje. Nós não sabemos. Que peso a fé teve para a cura? Quer dizer, ali não é só aquela pessoa que
tem uma força de vontade que vence, que é persistente. E tinha algo mais, ele acreditava, ele tinha fé. Eles tinham fé que ia chegar, que ia vencer os obstáculos, que o paralítico queria curar. Então, Jesus destaca nesta história a fé, o poder da fé. E a capacidade que quem tem fé tem que fazer a sua parte. Não é ficar aí, ter fé em Deus e esperar que caia do céu. Não vai cair. E qual o significado das palavras de Jesus? Filhos, perdoados são os seus pecados. Aí é que vem uma outra história. O que mostra que é uma doença reencarnatória, de lei de causa e efeito. Ele errou, ou pode ser de uma reencarnação anterior, ou pode ser em decorrência de algo que ele fez, pode ter sido até naquela existência. E em decorrência de algo que ele fez, ele adquiriu a paralisia. Então, mas é uma causa e efeito, ação e reação. Eu chamo a atenção para vocês aqui, para a gente encerrar, é isso aqui. O paralítico, que estava paralítico, um paraplégico, levantou-se, tomou logo o leite, a maca que ele estava, aquela maca que todo mundo precisou de 4 para descer com ele lá, pegou logo o meio, saiu em presença de todos. Veja bem, a pessoa tem um acidente, machuca um braço, uma perna, a gente tem que fazer fisioterapia, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. O cara chegou e pegou o leite e botou nas costas. Porque tem um outro evangelista que fala, que Jesus diz, tome o leite e vai no pé que esmaga. Aquela frase ali, os teus pecados estão perdoados. Pega o seu leite e vai no pé que mais. Tem outro evangelista que fala assim. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que Jesus chama a atenção, o que ele fez de errado foi perdoado. Não é que Jesus foi bondoso com ele, perdoou, aquele outro vai ficar no erro, não. É porque a aprovação dele acabou. Acabou, a aprovação dele acabou. Então, é o momento dele coisar. Mas eu chamo também a atenção aqui, como é que uma pessoa acabou de ficar não sei quanto tempo, não sei lá quanto, podia ter sido um dia, 24 horas ou mais tempo, e de repente pega o leite e vai andando e vai embora. Então, tem um simbolismo embutido aí. Pega a sua cruz. Pega essa experiência que você passou e não erres mais. Em cima dessa experiência, do peso, daquilo que foi um peso para ele ficar amarrado numa cama, o peso dessa experiência vai embora e não os seus pecados estão perdoados, mas não erre mais. Sirva isso de lição para você. Então, é basicamente isso. Nós teríamos o endemoniado, mas temos muitas histórias. Eu botei uma mais, uma menos, mas eu acho que com essas histórias, não sei se a gente poderia parar por aqui. Tá bom? Fica aqui um pouquinho. Agradecemos muito, foi muito educativo. Eu aprendi hoje que nem Jesus diz não à mãe. A mãe pede uma coisa, tem que fazer, nem Jesus pode dizer não à mãe dele, né? Alguma pergunta, algum comentário? Mami, ok. Então, gente, agradecemos mais uma vez a maravilhosa palestra, muito educativa, muito esclarecedora, traz grandes coisas para a gente pensar quando estamos fazendo nossos estudos. Vamos agora vamos abaixar a luz, vamos fazer o passe. Como tem muita gente, eu pediria a todos os passistas da casa que se levantassem e ajudassem. Quero agradecer muito a presença de todos que estão na internet. A sua presença é sempre muito agradecida, estamos aqui à sua disposição também, os comentários. Agradeço ao nosso irmão Marco de Cleis, que faz o trabalho aqui toda semana. Obrigado a todos e estaremos sempre aqui, voltem sempre.